Olá, amigos. É uma alegria estar de novo aqui, podendo transmitir algumas informações que eu julgo e acredito e tenho a convicção que são verdadeiras para mim. E baseado no ensinamento de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu me sinto muito bem podendo transmitir essas minhas verdades, essas verdades que, como disse, acredito serem verdadeiras. Quero falar sobre um assunto que todos têm uma pequena noção, mas que procuram evitar de falar. É sobre a morte. A morte é a maior de todos os medos, segundo um estudo da psicologia. Chama-se tanatofobia, o medo exagerado da morte. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então, quando passamos a conhecer melhor o assunto, perdemos o medo. Todos nós estamos aqui de passagem nessa vida. Todos nós estamos aqui mergulhando neste plano existencial. Dando um mergulho, mas vamos ter que voltar para o nosso lar verdadeiro, nosso lar espiritual. Do mesmo jeito que nós mergulhamos numa piscina ou num rio, nós vamos ter que mergulhar e dali um tempo temos que subir para respirar um ar e voltar ao nosso lugar. A morte, então, na realidade, na essência, faz parte da vida. Isso todos nós sabemos. A morte é uma passagem. A morte é um descarte do corpo físico, este corpo que nós usamos enquanto estamos encarnados, para quando retornarmos para o nosso lar espiritual, temos que descartá-lo. Então, ele é muito importante, é fundamental para nos mantermos aqui, porque é aqui, neste plano, neste corpo, nesta personalidade que cada um de nós está formando, é que nós evoluímos de verdade. Nós crescemos, temos as nossas experiências, nossos aprendizados, e isso que enriquece o nosso espírito, a nossa essência, a nossa consciência. Então a morte é simplesmente uma passagem para a outra dimensão. Do mesmo jeito que todas as noites nós deitamos e pomos esse corpo para dormir e nós, espíritos, saímos do corpo e de manhã retornamos a esse corpo para continuarmos a nossa vida no dia a dia, do mesmo jeito, vai chegar um dia que nós vamos largar esse corpo, porém, não vamos mais retornar a ele. Existe uma ligação entre o espírito e o corpo físico, que consta inclusive na Bíblia, o cordão de prata, que é a ligação energética entre o espírito e o corpo físico. Quando dormimos fisiologicamente, nós ficamos ligados por esse cordão de prata. Porém, chegará um dia que esse cordão de prata será seccionado e aí nós não retornamos mais ao corpo, não temos mais ligação, não damos mais vida ao corpo e o corpo vai se desintegrando e retornando à terra, que como a própria Bíblia diz, do pó veio para o pó voltará, é verdade. Esse corpo, todos esses átomos que o constituem são da terra, então, portanto, vão voltar para a terra. E nós, a nossa essência, veio do mundo espiritual, é para lá que nós vamos voltar. Então, chegará um dia que nós simplesmente descartaremos esse corpo, sairemos desse corpo e não retornaremos mais a ele. Quando vamos para a dimensão espiritual, isso equivale a um renascimento. Então vejam, amigos, quando morremos aqui, nós renascemos lá. E assim como quando nós encarnamos aqui, nós morremos lá. Então a vida é uma eterna sucessão de mortes e renascimentos. Nós, a nossa essência, nós espíritos, realmente vivemos morrendo num plano
e encarnando, reencarnando, renascendo, melhor falando, no outro plano. Agora, o que nós levamos desta vida para o outro plano? O que é que nós capitalizamos de experiências valiosíssimas, por sinal? As experiências que vivemos aqui é o nosso capital espiritual, capital evolutivo. Porém, vejam, quando lá chegamos, depois que despertamos da parapsicose pós-morte, ou seja, do choque da morte, nós fazemos algumas análises. Primeiro, fazemos uma análise de tudo que fizemos de bom, de bem aqui nesta vida. E isso nos traz uma alegria, uma satisfação muito grande, um prazer, uma alegria, uma felicidade até. Mas daí vem uma segunda análise. Aquilo que nós fizemos de mal, fizemos de errado. E isso nos causa uma imensa tristeza e arrependimento. Mas existe também uma terceira análise, que é feita da omissão, daquilo que nos omitimos de fazer, podendo fazê-lo para o bem. E essa é, na minha opinião, a maior análise que é feita e uma análise que nos traz muita tristeza, muito arrependimento, muito sofrimento. O próprio mistério da palavra omissão pode significar uma missão grandiosa que deixamos de executar por nossa omissão, ou por medo, ou por covardia, ou por preguiça, ou por negligência, ou por desconsideração, enfim, não importa a causa. Nessas omissões podem estar as nossas principais missões de vida. Por isso, amigo, eu aconselho, não se omita naquilo que você pode fazer o bem. Não se omita. Vale a pena, porque nessa não omissão, nessa intervenção, onde você faz, mesmo correndo riscos de vários tipos, talvez a tua missão de vida, teu maior prazer e maior alegria desta vida seja essa intervenção, onde você poderia ter se omitido e não se omitiu. Aliás, nós podemos nos omitir, podemos ficar dormindo, podemos ser preguiçosos, podemos fazer o que quiser desta existência, porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus nos deu. Por isso que eu digo, Deus nos deu o livre-arbítrio e Deus é o primeiro a respeitar o nosso livre-arbítrio. Mas, lembre-se, tudo segue a lei de causa e efeito. Tudo que se faz tem consequências. Tudo que se faz segue essa lei universal e tem reflexos, tem desdobramentos e tem consequências. Até um próximo